Porque você acorda à noite para ir ao banheiro. 6 hábitos para noites mais tranquilas. Parte 1. Não é só a idade. Suas noites podem ser diferentes. Você já abriu os olhos no meio da noite, com o silêncio da casa ao seu redor, sentindo aquela urgência de correr ao banheiro. Talvez você se levante 1, 2, 3 vezes, apenas para voltar à cama e perceber que o sono escapou. Se você tem mais de 60 anos, essas idas noturnas ao banheiro, chamadas de noctúria, podem parecer apenas um capricho da idade, mas não se engane, seu corpo está tentando dizer algo. Para milhões de idosos, essas interrupções roubam o descanso, deixando-os cansados, irritados e sem energia para o dia seguinte. Mas, e se eu te contasse que há soluções simples baseadas na ciência que podem ajudar você a dormir a noite toda sem levantar? Não estamos falando de remédios caros ou tratamentos complicados, mas de mudanças práticas que você pode começar hoje em casa para acalmar sua bexiga e recuperar seu sono. Imagine seu sono como um rio calmo, fluindo suavemente até que uma pedra, uma ida ao banheiro às 2 da manhã, interrompe o fluxo. Neste vídeo, vamos explorar 6 hábitos que muitos idosos adotam para reduzir a noçaria, naturalmente trazendo noites mais longas e dias mais vibrantes. Essas estratégias não são suposições, mas sim baseadas em estudos e observações de especialistas em saúde e sono. Se você está cansado de caminhar pelo corredor escuro no meio da noite ou acha que isso é só a idade, fique comigo até o final. Você vai descobrir como recuperar o controle do seu corpo e dormir como há anos não fazia. Vamos começar. Hábito 1. Uma rotina noturna que acalma a bexiga. Uma das formas mais simples e eficazes de reduzir as idas ao banheiro à noite é criar uma rotina noturna que respeite sua bexiga. Isso não significa parar de beber água completamente. Hidratação é essencial, mas sim ajustar quando e o que você bebe nas horas antes de dormir. Muitos idosos tomam um copo d'água-chá ou até um suco pouco antes de deitar, pensando que estão apenas se cuidando. Mas o que acontece? Esses líquidos não têm tempo de passar pelos rins e pela bexiga antes de você se deitar, e algumas horas depois seu corpo te acorda com um único recado: hora de esvaziar. Um estudo publicado no Journal of Urology em 2022 mostrou que reduzir líquidos 2-3 horas antes de dormir pode diminuir os episódios de notúria em até 40% em idosos. A história de Dona Elza. Conheça Dona Elza. 74 anos, uma ex-costureira de São Paulo, que passava as noites costurando sonhos, mas acordava 3 vezes para ir ao banheiro. Eu tomava um chá de camomila antes de dormir, achando que ajudava, mas era pior, conta ela rindo. Elza não sabia que sua rotina noturna estava sobrecarregando sua bexiga, até que uma mudança simples trouxe noites mais tranquilas. O que a ciência diz? À noite, os rins continuam filtrando líquidos, mas a capacidade da bexiga diminui com a idade, tornando-a mais sensível. Beber muito perto da hora de dormir faz com que a urina se acumule rápido, despertando você. A American Urological Association recomenda concentrar a hidratação no início do dia e evitar líquidos após o jantar para dar à bexiga um descanso merecido. Solução prática: ajuste sua rotina noturna. Para acalmar sua bexiga e reduzir as idas ao banheiro, experimente estas 3 ações simples. Pare de beber cedo. Evite líquidos 2-3 horas antes de dormir. Se sentir sede, tome pequenos goles de água, apenas o suficiente para molhar a boca. Hidrate-se pela manhã. Beba a maior parte da sua água entre o café da manhã e o almoço, como um copo ao acordar e outro no meio da manhã. Crie um ritual calmo. Substitua bebidas noturnas por atividades relaxantes, como ler um livro ou ouvir música suave para sinalizar ao corpo que é hora de descansar. Dona Elza passou a tomar seu chá às 18 horas e começou a ler um romance antes de dormir.
Em uma semana, suas idas ao banheiro caíram para 1 por noite. Agora sinto que controlo minhas noites, diz ela sorrindo. E você está pronto para acalmar sua bexiga se as idas ao banheiro estão roubando seu sono? Que tal experimentar uma dessas dicas hoje? Deixe um comentário dizendo: quero noites inteiras, e compartilhe como você vai ajustar sua rotina. Fique comigo até o final para descobrir mais segredos para um sono profundo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa de noites melhores. Parte 2: fortalecendo os músculos que protegem sua bexiga. Você já sentiu aquela urgência repentina para ir ao banheiro à noite, mesmo que não tenha bebido muito? Talvez você acorde às 2 ou 3 da manhã com a bexiga parecendo gritar, mesmo estando apenas parcialmente cheia. Após os 60 anos, e ainda mais após os 70, os músculos do assoalho pélvico, que sustentam a bexiga como uma rede forte, podem enfraquecer, tornando mais difícil controlar a urina. Essa fraqueza não é apenas uma questão de idade, é algo que você pode fortalecer com exercícios simples, sem precisar de equipamentos ou academias. Vamos explorar como esses músculos afetam suas noites e como você pode recuperar o controle para dormir profundamente. Porque os músculos do assoalho pélvico importam. Os músculos do assoalho pélvico formam uma rede que sustenta a bexiga, o intestino e, nas mulheres, o útero. Com o passar dos anos, esses músculos podem perder força devido ao envelhecimento, falta de exercício, partos ou até mudanças na próstata nos homens. Quando estão fracos, a bexiga sente mais pressão, aumentando a sensação de urgência, mesmo com pouca urina. Um estudo publicado no Journal of Geriatric Physical Therapy em 2023 mostrou que idosos que fortalecem o assoalho pélvico com exercícios regulares reduzem as idas noturnas ao banheiro em até 50%. Esses músculos são como uma fundação. Quando estão firmes, sua bexiga funciona melhor, permitindo noites mais tranquilas. A história de Seu Roberto. Conheça Seu Roberto, 76 anos, um ex-carpinteiro de Belo Horizonte que transformava a madeira em móveis cheios de história. Nos últimos anos, Roberto começou a acordar 3 vezes por noite para ir ao banheiro, muitas vezes com uma urgência que o pegava desprevenido. Eu achava que era só a próstata, algo da idade, conta ele com um meio sorriso. Roberto não sabia que seus músculos do assoalho pélvico estavam enfraquecidos, até que exercícios simples mudaram suas noites. O que a ciência diz? Músculos do assoalho pélvico fracos reduzem a capacidade de controlar a bexiga, aumentando a sensação de urgência e os despertares noturnos. Exercícios como os Kegel fortalecem essa rede muscular, melhorando o suporte à bexiga e reduzindo a noctúria. A International Urogynecological Association destaca que esses exercícios são eficazes para homens e mulheres, especialmente após os 60 anos, e podem ser feitos em poucos minutos por dia. A consistência é a chave. Resultados aparecem em semanas, mas exigem prática regular. Solução prática: fortaleça a sua base interna. Para reduzir as idas ao banheiro à noite, experimente estas 3 ações simples. Pratique exercícios. Kegel. Identifique os músculos do assoalho pélvico, imaginando que está interrompendo o fluxo de urina. Contraia por 5 segundos, relaxe por 5 segundos e repita 10, 15 vezes 3 vezes ao dia. Faça isso sentado assistindo TV ou em qualquer momento tranquilo. Seja consistente. Faça os exercícios diariamente como um hábito, mesmo que os resultados demorem algumas semanas. Coloque lembretes no celular ou na geladeira se precisar. Combine com o movimento. Adicione caminhadas leves ou alongamentos suaves para melhorar a circulação na região pélvica, potencializando os efeitos. Seu Roberto começou a fazer Kegels enquanto tomava café da manhã
e assistia ao noticiário. Ele também passou a caminhar 10 minutos por dia. Após um mês, suas idas ao banheiro caíram para 1 por noite, e ele se sentiu mais confiante. É como se minha bexiga tivesse voltado a me obedecer, diz ele orgulhoso. E você está pronto para fortalecer sua bexiga. Se a notúria está interrompendo suas noites, que tal começar os exercícios? Kegel hoje deixa um comentário dizendo: minha força, meu sono, e compartilhe como você vai incluir esses exercícios na sua rotina. Fique comigo para descobrir como o que você bebe pode estar mexendo com suas noites. Viet Pham, Chip, Theo. Parte 3. O que você bebe está sabotando suas noites. Você já parou para pensar que aquele copo de chá ou café que toma à noite pode estar te acordando às 2 ou 3 da manhã com uma urgência para ir ao banheiro? Após os 60 anos, e ainda mais após os 70, a escolha das bebidas que consumimos, especialmente no fim do dia, pode transformar um sono tranquilo em uma série de interrupções. Bebidas como café, chá preto ou até um copo de vinho podem irritar a bexiga ou aumentar a produção de urina, tornando a noctúria, aquelas idas frequentes ao banheiro à noite, um problema constante. Mas a boa notícia é que com escolhas mais inteligentes, você pode acalmar sua bexiga e dormir até o amanhecer. Vamos explorar como o que você bebe afeta suas noites e como fazer escolhas que favoreçam o descanso. Porque o tipo de bebida importa. Algumas bebidas, como as que contêm cafeína ou álcool, agem como diuréticos, estimulando os rins a produzir mais urina. Isso significa que mesmo que você beba pouco, sua bexiga pode encher mais rápido à noite. Além disso, a bexiga dos idosos fica mais sensível a substâncias irritantes, como cafeína, álcool ou bebidas ácidas, como suco de laranja. Um estudo publicado no Urology em 2023 mostrou que evitar diuréticos após as 16 horas pode reduzir as idas noturnas ao banheiro em até 45% em idosos. Escolher bebidas que acalmam, em vez de irritar, pode ser a chave para noites mais longas. A história de Dona Marta. Conheça Dona Marta, 72 anos, uma ex-vendedora de artesanato de Salvador que encantava os turistas com seus colares coloridos. Marta tinha o hábito de tomar um cafezinho após o jantar e às vezes um copo de suco de maracujá antes de dormir. Ela acordava 3 vezes por noite, com a bexiga insistindo em interromper seu sono. Eu achava que era normal que todo mundo da minha idade passava por isso, conta ela. Marta não sabia que suas bebidas favoritas estavam agitando sua bexiga, até que uma mudança simples trouxe alívio. O que a ciência diz: cafeína e álcool irritam a parede da bexiga, aumentando a sensação de urgência, mesmo com pouca urina. Bebidas ácidas, como sucos cítricos, também podem causar desconforto. Com a idade, a bexiga perde elasticidade, tornando-a mais suscetível a esses irritantes. A American Urological Association recomenda evitar diuréticos à noite e optar por bebidas neutras, como água ou chás calmantes, para reduzir a produção de urina e a irritação da bexiga. Pequenas escolhas no que você bebe podem fazer uma grande diferença. Solução prática: escolha bebidas amigas do sono. Para reduzir as idas ao banheiro à noite, experimente estas 3 ações simples. Evite diuréticos à noite, substitua café, chá preto refrigerantes e álcool por água, ou chás suaves como camomila ou erva cidreira após as 16 horas. Esses chás acalmam sem irritar a bexiga. Cuidado com bebidas ácidas. Evite sucos de laranja-limão ou maracujá à noite, que podem irritar a bexiga. Prefira água ou infusões leves. Beba com moderação à noite. Se precisar tomar algo, opte por pequenos goles de água, parando 2 horas antes de dormir para dar tempo à bexiga. Dona Marta trocou seu cafezinho noturno por um chá de camomila às 18 horas e parou de tomar suco à noite.
Em 10 dias, suas idas ao banheiro caíram para 1 por noite e ela acordava com mais energia. Agora, minhas noites são tão tranquilas quanto minhas manhãs. No mercado, diz ela sorrindo, e você está pronto para escolher melhor suas bebidas. Se suas noites estão sendo interrompidas por idas ao banheiro, que tal experimentar uma dessas dicas hoje? Deixe um comentário dizendo bebidas certas, sono leve e compartilhe qual bebida você vai evitar à noite. Fique comigo para descobrir como o momento da sua hidratação pode mudar tudo. Parte 4. O momento da sua hidratação está desregulando suas noites. Você já se perguntou por que, mesmo bebendo menos à noite, ainda acorda às 2 ou 3 da manhã com a bexiga pedindo para ser esvaziada? Após os 60 anos, e ainda mais após os 70, o momento em que você bebe líquidos durante o dia pode estar atrapalhando seu sono mais do que imagina. Muitos idosos, sem perceber, concentram a hidratação no final da tarde ou à noite, seja por hábito, conveniência ou até porque sentem mais sede nesse período. Mas esse padrão pode sobrecarregar a bexiga à noite, interrompendo o sono com idas frequentes ao banheiro, a temida noctúria. Vamos explorar como ajustar o momento da sua hidratação pode acalmar sua bexiga e trazer noites mais longas e tranquilas. Porque o momento da hidratação importa. Os rins não desligam à noite, e em idosos, a produção de urina pode até aumentar durante o sono devido a mudanças hormonais que afetam a capacidade da bexiga de reter líquidos. Quando você bebe muito no final do dia, esses líquidos não têm tempo de serem processados antes de dormir, acumulando-se na bexiga e despertando você nas primeiras horas da manhã. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine, em 2023, mostrou que idosos que concentram 80% da hidratação diária antes das 16 horas reduzem as idas noturnas ao banheiro em até 40%. A chave é hidratar-se de forma inteligente, distribuindo a ingestão de líquidos ao longo do dia, para aliviar a pressão na bexiga à noite. A história de Seu João. Conheça Seu João, 75 anos, um ex-mecânico de Porto Alegre que consertava carros com a mesma paciência com que agora cuida de seus netos. João tinha o hábito de tomar grandes copos d'água após o jantar, pensando que estava se hidratando bem. Mas ele acordava 3 ou 4 vezes por noite com a bexiga cheia, o que o deixava exausto. Eu achava que estava fazendo tudo certo, mas minhas noites eram um desastre, conta ele rindo. João não imaginava que o momento da sua hidratação estava sabotando seu sono, até que uma mudança simples trouxe alívio. O que a ciência diz: com a idade, a bexiga perde elasticidade e os rins produzem urina mais rapidamente à noite devido à diminuição do hormônio antidiurético ADH. Beber líquidos tarde demais não dá tempo para o corpo processá-los, resultando em despertares frequentes. A American Urological Association recomenda concentrar a hidratação na primeira metade do dia e reduzir líquidos após o jantar, para minimizar a noctúria. Isso não significa ficar com sede, mas sim planejar a ingestão de água de forma estratégica. Solução prática: hidrate-se com inteligência. Para reduzir as idas ao banheiro à noite, experimente estas 3 ações simples. Concentre a hidratação cedo. Beba a maior parte da sua água entre o café da manhã e o almoço. Tente tomar um copo ao acordar, outro com o café e mais um no meio da manhã. Reduza líquidos à noite. Após as 18 horas, limite-se a pequenos goles de água, apenas o suficiente para evitar a sede, parando completamente 2-3 horas antes de dormir. Monitore sua ingestão. Use uma garrafa d'água, marcada para acompanhar quanto bebe durante o dia, garantindo que atinja sua meta antes do fim da tarde. Seu João começou a beber 2 copos d'água pela manhã e outro no almoço, reduzindo líquidos após as 18 horas. Em uma semana, suas idas ao banheiro caíram para 1 por noite e ele passou a acordar
mais descansado. Agora minhas noites são tão boas quanto meus dias com os netos, diz ele sorrindo. E você está pronto para hidratar-se com sabedoria. Se suas noites estão sendo interrompidas por idas ao banheiro, que tal ajustar o momento da sua hidratação hoje? Deixe um comentário dizendo hidratando para dormir melhor e compartilhe como você vai planejar sua ingestão de água. Fique comigo para descobrir como o ambiente do seu quarto pode transformar suas noites. Parte 5. Seu quarto está silenciosamente perturbando sua bexiga. Você já acordou às 3 da manhã, com a bexiga insistindo para ser esvaziada, e se perguntou se algo no seu quarto poderia estar contribuindo para isso. Após os 60 anos, e ainda mais após os 70, o ambiente onde você dorme pode ser um fator surpreendente na noctúria. Aquelas idas frequentes ao banheiro que interrompem seu sono. Luzes piscando, um quarto quente demais, ou até o ruído de um ventilador podem enviar sinais ao seu cérebro que despertam a bexiga, mesmo que ela não esteja tão cheia. Transformar seu quarto em um santuário de sono pode acalmar seu corpo e reduzir essas interrupções noturnas. Vamos explorar como o ambiente de sono afeta sua bexiga e como criar um espaço que convide ao descanso profundo. Porque o ambiente de sono importa. O ambiente do quarto influencia diretamente o seu sistema nervoso, que por sua vez controla a bexiga. Luzes artificiais, como as de um relógio digital ou postes de rua, podem suprimir a melatonina, o hormônio do sono, mantendo o cérebro alerta e a bexiga mais ativa. Ruídos mesmo sutis, como o latido de um cachorro, podem causar microdespertares, aumentando a percepção de urgência. Um quarto quente também pode deixar o corpo inquieto, intensificando a noctúria. Um estudo publicado no Sleep Medicine em 2022 mostrou que idosos que dormem em quartos escuros, silenciosos e frescos têm até 35% menos idas noturnas ao banheiro, porque o ambiente favorece o sono profundo. A história de Dona Clara. Conheça a Dona Clara, 71 anos, uma ex-professora de música de Recife, que ainda toca violão para os netos. Clara acordava 2 ou 3 vezes por noite para ir ao banheiro, muitas vezes sem entender por quê. Eu via a luz do despertador piscando e ouvia o barulho do ar-condicionado, mas achava que era normal, conta ela. Clara não imaginava que o ambiente do seu quarto estava atrapalhando seu sono, até que ajustes simples fizeram suas noites mais tranquilas. O que a ciência diz? Com a idade, o sono fica mais leve, tornando o cérebro mais sensível a estímulos externos, como luz e ruído. Esses estímulos podem ativar o sistema nervoso simpático, aumentando a percepção de urgência na bexiga, mesmo com pouca urina. A National Sleep Foundation recomenda criar um ambiente de sono escuro, silencioso e com temperatura entre 18 e 20 °C para reduzir interrupções e acalmar a bexiga. Um quarto bem ajustado ajuda o corpo a relaxar, diminuindo os sinais que despertam você à noite. Solução prática: transforme seu quarto em um santuário. Para reduzir a noctúria e dormir melhor, experimente estas 3 ações simples. Escureça o quarto, use cortinas blackout ou uma máscara de dormir para bloquear luzes externas e internas, como as de aparelhos eletrônicos. Cubra relógios digitais com fita adesiva opaca. Silencie os ruídos. Use protetores auriculares ou um aparelho de ruído branco que emite sons suaves, como chuva ou ondas, para mascarar barulhos externos. Mantenha o quarto fresco. Ajuste a temperatura com um ventilador ou janela aberta. Um ambiente fresco ajuda a relaxar o corpo e a bexiga. Dona Clara instalou cortinas blackout, comprou protetores auriculares e passou a usar um ventilador para manter o quarto fresco. Em 2 semanas, suas idas ao banheiro caíram para 1 por noite e ela acordava mais descansada. Meu quarto agora
parece um ninho de paz, diz ela sorrindo, enquanto toca uma melodia no violão e você está pronto para transformar seu quarto. Se luzes ou ruídos estão interrompendo suas noites, que tal experimentar uma dessas dicas hoje? Deixe um comentário dizendo: quero um santuário de sono, e compartilhe como você vai ajustar seu quarto. Fique comigo para descobrir como seus hábitos diurnos podem estar moldando suas noites. Parte 6. A luz do fim do dia está confundindo sua bexiga. Você já percebeu que, mesmo evitando líquidos à noite, ainda acorda às 2 ou 3 da manhã com a bexiga pedindo atenção? Pode parecer estranho, mas a luz à qual você se expõe no final da tarde e à noite pode estar mexendo com seu sono e sua bexiga mais do que imagina. Após os 60 anos, e ainda mais após os 70, o ritmo circadiano, o relógio interno do seu corpo, fica mais sensível à luz artificial, especialmente à luz azul de telas e lâmpadas brilhantes. Essa luz pode confundir seu cérebro, atrapalhando a produção de melatonina e mantendo sua bexiga mais ativa do que deveria à noite. Vamos explorar como a exposição à luz no final do dia afeta a noctúria e como ajustar seu ambiente pode trazer noites mais tranquilas, porque a luz no fim do dia importa. O ritmo circadiano regula funções como o sono e a produção de urina. À noite, a melatonina, o hormônio do sono, ajuda a relaxar a bexiga, reduzindo a urgência de urinar. Mas a luz azul de celulares, TVs ou lâmpadas brilhantes inibe a melatonina, mantendo o cérebro em estado de alerta e a bexiga mais sensível. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research em 2023 mostrou que idosos expostos à luz artificial, após as 19 horas, têm até 30% mais chances de noturia, porque o ritmo circadiano desregulado aumenta a produção de urina à noite. Controlar a luz no final do dia pode alinhar seu relógio interno e acalmar sua bexiga. A história de Seu Francisco. Conheça Seu Francisco, 73 anos, um ex-motorista de ônibus de Fortaleza que adorava contar histórias dos caminhos que percorria. Nos últimos anos, Francisco começou a acordar 2 ou 3 vezes por noite para ir ao banheiro, mesmo sem beber muito. Ele passava as noites assistindo TV até tarde com a luz do aparelho iluminando o quarto. Eu achava que era só para relaxar, mas minhas noites estavam cada vez mais curtas, conta ele. Francisco não imaginava que a luz da TV estava atrapalhando seu sono, até que uma mudança simples trouxe alívio. O que a ciência diz? A luz azul suprime a melatonina, que não só regula o sono, mas também sinaliza aos rins para reduzir a produção de urina à noite. Quando a melatonina é bloqueada, a bexiga fica mais ativa, aumentando a noctúria. A National Sleep Foundation recomenda reduzir a exposição à luz artificial após o pôr do sol e usar luzes quentes e suaves à noite para apoiar o ritmo circadiano. Isso ajuda o corpo a relaxar e a bexiga a permanecer calma durante o sono. Solução prática: controle a luz do fim do dia. Para reduzir a notúria e melhorar o sono, experimente estas 3 ações simples. Evite luz azul à noite. Desligue TVs, celulares e computadores pelo menos 1 hora antes de dormir. Se precisar usar, ative o modo noturno ou use óculos bloqueadores de luz azul. Use luzes suaves. Após as 19 horas, prefira lâmpadas de luz quente amarelada no quarto ou na sala, evitando luzes brancas brilhantes que imitam o dia. Exponha-se à luz matinal. Passe 15, 20 minutos ao sol pela manhã, como caminhando ou tomando café no quintal, para reforçar o ritmo circadiano e melhorar o sono noturno. Seu Francisco passou a ler um jornal à noite em vez de assistir TV e instalou lâmpadas amareladas na sala. Ele também começou a caminhar pela manhã. Em 2 semanas, suas idas ao banheiro caíram para 1 por noite e ele acordava mais descansado. Agora minhas noites são tão calmas quanto as estradas ao amanhecer, diz ele sorrindo. E você está pronto para ajustar sua luz.
Se a luz artificial está atrapalhando suas noites, que tal experimentar uma dessas dicas hoje? Deixe um comentário dizendo luz certa, sono melhor e compartilhe como você vai reduzir a luz azul à noite. Fique comigo para descobrir como seus hábitos diurnos podem estar moldando suas noites. Parte 7. Seus dias estão silenciosamente moldando suas noites. Você já notou que em dias mais tranquilos, quando passa horas sentado ou sem muita atividade, suas noites parecem mais agitadas. Talvez você acorde às 2 ou 3 da manhã com a bexiga insistindo em ser esvaziada, mesmo sem ter bebido muito. Após os 60 anos, e ainda mais após os 70, a falta de estímulo físico-mental ou social durante o dia pode estar contribuindo para a noctúria, aquelas idas frequentes ao banheiro que interrompem seu sono. Quando seus dias são monótonos, com pouco movimento ou luz natural, seu corpo não acumula a pressão de sono necessária para um descanso profundo, e isso pode deixar sua bexiga mais ativa à noite. Vamos explorar como seus dias moldam suas noites e como pequenas doses de movimento e propósito podem transformar seu sono. Porque os dias pouco ativos afetam o sono. O sono é impulsionado por um mecanismo chamado pressão de sono que se acumula no cérebro à medida que você se mantém ativo, física e mentalmente durante o dia. Quanto mais você se move, conversa ou se engaja em atividades mais adenosina, um químico do sono, seu cérebro produz, ajudando você a dormir profundamente à noite. Em idosos dias com pouca atividade, como ficar muito tempo assistindo TV ou cochilando à tarde, reduzem essa pressão, levando a despertares precoces. Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity em 2023 mostrou que idosos com dias sedentários têm até 35% mais chances de noctúria porque o corpo não sente a necessidade de um sono prolongado. Além disso, a falta de luz natural durante o dia desregula o ritmo circadiano, aumentando a produção de urina à noite. A história de Dona Zélia, conheça Dona Zélia, 74 anos, uma ex-vendedora de doces de Salvador que encantava a vizinhança com seus bolos caseiros. Após se aposentar, Zélia passou a ficar mais em casa, cochilando à tarde e assistindo novelas o dia todo. Ela começou a acordar 2 ou 3 vezes por noite para ir ao banheiro, mesmo sem beber muito. Eu achava que era só a idade, mas estava sempre tão cansada, conta ela. Zélia não imaginava que seus dias tranquilos estavam afetando suas noites, até que uma mudança simples trouxe energia e descanso. O que a ciência diz? A falta de estímulo físico e mental durante o dia reduz a pressão de sono, tornando mais provável acordar cedo por causa da bexiga. Cochilos longos à tarde, especialmente após as 14 horas, roubam a pressão de sono, enquanto a falta de luz natural desregula a melatonina, aumentando a produção de urina à noite. A National Sleep Foundation recomenda atividades leves e exposição ao sol pela manhã para fortalecer o ritmo circadiano e reduzir a noctúria. Pequenas ações, como caminhar ou conversar com amigos, podem fazer o cérebro querer dormir mais profundamente. Solução prática: encha seus dias de movimento e luz. Para reduzir as idas ao banheiro à noite, experimente estas 3 ações simples. Adicione movimento leve, faça uma caminhada de 10-15 minutos pela manhã ou à tarde, mesmo que seja no quintal. Atividades como jardinagem ou alongamentos também ajudam a construir pressão de sono. Limite: cochilos longos. Restrinja cochilos a 20-30 minutos antes das 14 horas para não interferir no sono noturno. Exponha-se à luz natural. Passe 15-20 minutos ao sol pela manhã, como regando plantas ou tomando café ao ar livre, para alinhar o ritmo circadiano. Dona Zélia começou a caminhar no bairro pela manhã e se juntou a um grupo de artesanato com amigas. Ela também parou de cochilar à tarde. Em 3 semanas, suas idas ao banheiro caíram para 1 por noite
e ela acordava com mais disposição. Agora meus dias são tão doces quanto meus bolos, e minhas noites também, diz ela sorrindo. E você está pronto para encher seus dias. Se seus dias estão silenciosos demais, que tal adicionar uma dessas atividades hoje? Deixe um comentário dizendo: quero dias mais vivos. E compartilhe como você vai trazer movimento ao seu dia. Fique comigo para o último segredo que pode transformar suas noites. Parte 8. Reconquistando suas noites com paz e controle. Você já imaginou fechar os olhos à noite e acordar apenas quando o sol começa a aparecer, sentindo-se revigorado, com energia para aproveitar o dia? Para muitos de nós, após os 60 anos, as idas frequentes ao banheiro à noite, a noctúria, podem parecer uma parte inevitável da vida, roubando o sono e deixando os dias mais pesados. Mas como vimos nesta jornada, essas interrupções não são uma sentença fixa, são sinais do seu corpo pedindo pequenas mudanças que podem transformar suas noites. Hoje, vamos reunir tudo o que aprendemos, desde ajustar seus hábitos até acolher seu corpo com carinho, e inspirar você a dar o primeiro passo para noites mais longas e dias mais plenos. Recapitulando os segredos para noites tranquilas. Nesta série, exploramos 7 hábitos que ajudam a reduzir a noctúria e recuperar o sono. Dona Elsa nos ensinou que uma rotina noturna amigável à bexiga, como evitar líquidos 2-3 horas antes de dormir, pode diminuir as idas ao banheiro. Seu Roberto mostrou que fortalecer os músculos do assoalho pélvico com exercícios Kegel traz controle e confiança, reduzindo a urgência noturna. Dona Marta revelou que evitar diuréticos como café e álcool à noite acalma a bexiga e protege o sono. Seu João destacou que concentrar a hidratação no início do dia, em vez de à noite, alivia a pressão na bexiga. Dona Clara descobriu que um quarto escuro, silencioso e fresco é um santuário para o sono, reduzindo interrupções. Seu Francisco nos lembrou que evitar luz azul à noite, como a de telas, alinha o ritmo circadiano e acalma a bexiga. E Dona Zélia mostrou que dias ativos com movimento e luz natural constroem a pressão de sono necessária para noites mais profundas. Cada história carrega uma verdade poderosa. Você não está preso à noctúria. Como disse a Antora Maria, Helena urologista especializada em idosos, sua bexiga é como um amigo fiel. Com um pouco de atenção e cuidado, ela pode trabalhar ao seu favor, trazendo noites de paz. Essas mudanças não exigem grandes revoluções, apenas ajustes gentis que respeitam seu corpo e seu ritmo. Um convite para começar hoje. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha uma ideia que ressoou com você. Talvez evitar o cafezinho após o jantar, fazer exercícios Kegel enquanto assiste TV ou instalar cortinas blackout no quarto. Comece com um passo pequeno e seja consistente. Dê ao seu corpo tempo para se ajustar. E em dias ou semanas, você pode notar menos idas ao banheiro, um sono mais profundo e dias cheios de energia. Dormir bem não é apenas sobre descansar, é sobre cuidar da sua saúde, da sua mente e do seu espírito, permitindo que você viva com mais leveza. Seja brincando com os netos, cuidando do jardim ou simplesmente sorrindo para um novo dia. Como dar o primeiro passo? Aqui estão 3 ações para começar agora. Escolha um hábito. Pode ser limitar líquidos à noite, fazer 5 Kegels por dia ou apagar as luzes brilhantes após o pôr do sol. Escolha algo simples e viável. Mantenha a consistência. Pratique o hábito por pelo menos 2 semanas. Pequenas ações regulares levam a grandes resultados. Celebre o progresso. Cada noite, sem interrupções, é uma vitória. Anote como se sente e perceba como sua energia aumenta. Sua voz faz a diferença. Se este vídeo tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: "Vou reconquistar minhas noites." E compartilhe qual hábito você vai experimentar primeiro. Sua história
pode inspirar outra pessoa a transformar suas noites. Clique em gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que merece noites mais tranquilas. Juntos, podemos criar uma corrente de descanso e bem-estar. Obrigado por estar aqui, por acreditar que é possível e por dar o primeiro passo. Suas noites estão esperando para brilhar com paz e serenidade